É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos, para você que já nos acompanha há algum tempo e sabe eles, trazer informações novas e informações também atualizadas sobre essa área, que é uma área maravilhosa que a gente curte muito, que é a área da nutrição. Mas mais do que isso, a gente quer, com essas informações novas científicas, proporcionar em você mudanças de hábitos e, quem sabe, até despertar em você a procura de um profissional na área da nutrição. A gente queria muito agradecer a todo mundo que vem acompanhando o nosso trabalho ao longo desse tempo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de marcar as notificações, acessar o canal, se inscrever. A gente tem crescido muito ao longo desse último ano, então não deixe de nos ajudar também divulgando o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de matemática, que pode parecer talvez muito conhecida de todos, todo mundo fala que conhece, mas não é tão simples assim. A gente pode parar para pensar e ver como é que, se fosse fácil, a gente já teria resolvido. Então, para isso, nós hoje vamos falar sobre escolhas para o tratamento da obesidade. De novo, obesidade, se vamos falar de obesidade, essa é a nossa realidade ainda atual no mundo, e um desafio ainda recorrente, não só dos nutricionistas, mas da população como um todo mundial. Então, para aprofundar um pouco isso, né, e trazer informações para você, nós convidamos uma especialista, a doutora Andréia de Luca Sacramento, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é docente em vários cursos de pós-graduação, mestre em Saúde da Mulher e da Criança pela Fiocruz, especialista em Nutrição Clínica e Terapia Nutricional, e Gestão em Nutrição Clínica Hospitalar e Treinamento Profissional no Hospital Municipal Miguel Couto, da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e também supervisora de estágio curricular da IBMR. Andréia, a gente está muito feliz aqui de te receber. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu queria agradecer a vocês, porque eu acho que sempre, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem assistindo a gente. Sempre é um prazer a gente poder trazer novidades, principalmente conversar um pouco sobre ciência, né? Eu estou vendo que o podcast é Ciência e Nutrição, e poder conversar um pouco mais sobre obesidade, né? Como você falou, apesar de ser um tema comum, mas ainda é um tema que tem muitos desdobramentos, alguns conceitos que a gente precisa sempre revisitar, conversar, entender essa dinâmica de tratamento que tem por trás hoje, né? Tem muita novidade chegando agora com os novos medicamentos, que a gente não tinha esse cenário até um tempo atrás. Então, isso muda muito a perspectiva do tratamento da obesidade, da abordagem e do que a gente pode ganhar com isso, né? Então, André, antes da gente começar provavelmente dito o nosso tema, a gente sempre no início do programa gosta de aproximar um pouquinho o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui do YouTube, da nossa convidada. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falando assim, como é que a Andréia chega na nutrição, como é que foi essa escolha por essa área, e depois como é que você se encaminha para trabalhar especificamente com essa temática da obesidade. Então, vamos lá, vou começar do início, né? Eu tenho uma formação acadêmica uergiana, me formei na UERJ em 91, final de 91 para 92. A UERJ, para quem conhece, né, é uma escola que ela tem uma tendência muito forte, né, na nutrição clínica, sempre teve, tanto que todos os alunos que ingressam na universidade passam pelos estágios e a gente tem uma vivência muito forte no Pedro Ernesto, né? Então você já sai com isso muito dentro de você, muito enraizado, né, de nutrição clínica. Só que na época que eu me formei, década de 90, a gente tinha muito pouca oportunidade, no sentido de que hoje o profissional que recém-formado, ele já tem no mercado da nutrição um caminho já muito bem traçado, e hoje com as redes sociais também vem ajudando, né? Às vezes, quando a gente tem pessoas que têm principalmente boa formação, consistência, você consegue sempre fazer um bom trabalho, que não acontecia na nossa época, né? E é dessa época, não vou voltar muito tempo nem perder, mas a nossa época é de ir para a biblioteca, pegar livro, anotar e comprar, né, os arquivos que não tinham disponíveis. Então, era sempre tudo muito difícil. Então, para a gente estudar era muito difícil.
E hoje você tem um clique na mão, você vê, eu estou fazendo esse post com você no celular. Antigamente isso era praticamente impossível da gente imaginar de acontecer, né? E então eu me formei e sempre me canalizei muito para a nutrição clínica. Tive excelentes professores e já saí fazendo uma especialização em terapia nutricional, que na época estava muito em voga. E aí acabou que eu tive uma afinidade muito grande com doente grave. Então eu tracei todo o meu caminho a princípio na terapia nutricional, trabalhei um tempo num grande hospital, que foi o Hospital do Andaraí, que me deu uma vivência muito grande em CTI, terapia intensiva de queimadura, que é um diferencial também, e são doenças extremamente graves, e eu estava focada nisso. Depois surgiu a oportunidade da aula. Eu sempre na UERJ fiz um período de professor convidado, né? E depois eu fui chamada para dar aula na Santa Úrsula. Na época, Santa Úrsula era carta convite, né? A gente tinha entrevista, era muito complicado entrar. E aí fui estudando, fui me diferenciando. Só que nesse momento, eu voltada muito para a terapia nutricional, lá na universidade, me pediram para que eu desse aula de nutrição infantil, materno-infantil. Eu falei, olha, não tem problema, porque eu tenho uma formação toda na parte clínica, apesar que sempre quando eu fiz estágio, eu gostava muito de pediatria e gestante. E aí, nesse sentido, para eu poder me especializar mais, eu fiz alguns cursos e decidi, como eu estava muito voltada à instituição, à vaga, a qual era disponível no momento era essa, eu fui fazer o mestrado, né, em saúde da criança. Fiquei dando aula muito tempo de nutrição materno-infantil. Fiz uma consultoria uma época com uma grande empresa também em terapia nutricional, continuava nessas vertentes, né? Só que o meu foco na nutrição materno-infantil não era social. Eu vi uma professora que focava muito as políticas sociais e eu disse, olha, eu venho da clínica. Então, meu foco vai precisar ser voltado para a nutrição clínica. E assim eu fiz. Depois dei aula em outras universidades, que eu passei hoje, eu estou focada mais em supervisão de estágio. E aí, no final de 99, uma amiga médica grande, conhecida também, me disse que e estava surgindo mesmo no Rio de Janeiro, os primeiros grupos de obesidade no Hospital de Ipanema, e eu fui convidada por ela para atuar junto com um médico que estava também atendendo esses pacientes, ele era endócrino. Eu disse a ela, olha, vai ser difícil para mim, porque isso é muito novo, cirurgia da obesidade, a gente está começando a estudar isso agora, e havia naquela época muito preconceito, muitas questões que para nós, nutricionistas, nos incomodava com relação por que operar, o que eles estão querendo fazer agora, por que não faz mudança de hábito, por que a gente não trabalha isso de outra maneira. Então, foi meio desafiador, ao mesmo tempo me incomodou a situação, e eu sempre gosto de sair da zona de conforto, e aceitei o desafio. Fui começar a atender com ela, até que eu conheci um cirurgião, porque, na verdade, quem faz as indicações e o grande gestor do processo da cirurgia acaba sendo cirurgião, né? São cirurgiões gerais que se especializam em cirurgia bariátrica. E aí fui trabalhar com ele, aí nessa equipe tinha endócrino, tinha psicólogo, tinha o clínico. Então, a gente começou a trabalhar junto desde 99, 2000. E com isso, eu comecei a construção de uma nova história que eu não imaginava, porque eu não me via trabalhando com obesidade. Até porque a obesidade sendo uma doença crônica, eu nunca tive o perfil de tratar doente crônico, diabético, paciente renal, obeso em tratamento convencional. Como eu vim da terapia nutricional, a minha abordagem sempre foi muito incisiva, resolutiva. Então, eu não tinha muita paciência para tratar aquele doente que vinha naquele processo, né, mais lento, porque às vezes a gente busca um resultado mais eficiente, a gente acredita que a gente pode realmente fazer uma mudança maior, e a gente pode, só que dentro da doença crônica isso requer mais tempo, né? Então, quando surgiu a cirurgia da obesidade, eu comecei a ver muitos bons resultados. Nós tivemos uma curva bem difícil no início, né, de aprendizado, tanto os profissionais quanto os cirurgiões, né, de fato, ocorriam muitas questões técnicas que foram sendo aprimoradas, né? Depois isso foi modificando, foi evoluindo, as técnicas também. Não havia naquela época nenhum medicamento que fosse tão eficiente para o tratamento da obesidade, só tinham alguns medicamentos que eram os de sempre e não traziam muitos resultados, eram resultados muito restritos, e aí você acabava que você via muito profissional, né, da área de saúde prescrevendo os off-label e com resultados muito restritos. E a cirurgia surgiu numa dinâmica diferente de poder proporcionar ao obeso que tinha maior gravidade uma oportunidade de tratamento. No entanto, Anderson, é claro que com isso sempre tem aquele que não tem indicação e quer operar,
ou aquele que operou e tem resultados não satisfatórios e pensa em operar de novo, fazer outras situações, que aí a gente vai desdobrar agora na conversa. Mas basicamente foi isso, né? A partir do boom assim, da cirurgia bariátrica, que aqui no Rio foi mais para o final de 98, 99, a gente começou a trabalhar muito nesse segmento. E acabou que eu fiquei. Gostei e fiquei. Obrigada, Andréia. Andréia é uma querida, não tem como não falar isso, né? A gente tem, né, já se conhece há bastante tempo, já perdi até aí as contas. E eu admiro muito, né? Admiro muito como pessoa, como profissional, então fico muito feliz dela estar aqui com a gente hoje no nosso podcast. André, queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho, né, sobre esses novos tratamentos, né? O que que a gente tem hoje de novidade no tratamento da obesidade e como um nutricionista, né, tem atuado ou vem atuando, né, e como ele pode melhorar a sua atuação, né, frente a esses novos tratamentos. Eu acho que esse é o ponto-chave. Eu acho que a partir da cirurgia bariátrica, né, na verdade, surgiram, quer dizer, na verdade, a cirurgia, ela meio que tirou os laboratórios da zona de conforto, né, porque vinha todo mundo com os medicamentos que já não tinham tanto resultado naquela época, né, e aí eles começaram a pensar, a gente tinha na época o quê? Sibutramina, Orlistar, com todos aqueles efeitos colaterais que a gente já sabe, e era o que você tinha. E a cirurgia bariátrica, ela veio a partir de estudos em que eles viram que, às vezes, pacientes mais graves, cirúrgicos, né, metabólicos, eles operavam, e eles viram que, num curto período de tempo, pacientes que tinham doenças crônicas tinham um bom resultado. Então, eles começaram a questionar, mas como é que pode? A pessoa internou para fazer uma cirurgia que não era de obesidade, uma cirurgia qualquer, mas era obeso, era hiperglicêmico, tinha outras alterações relacionadas a obesidade e num período curto de tempo, ele operava praticamente logo em seguida, né, com as derivações intestinais, ele tinha uma resposta metabólica incrível. E eles começam a estudar isso e vieram os estudos primeiro muito assim em cima da relação da grelina, leptina no pós-operatório. Todo mundo apostou muito na grelina, que é a glenina, o hormônio da fome, você deve lembrar disso. Ah, é a grelina, controlando a grelina, diminui o estômago, controla a fome. Só que aí começaram a crescer também os estudos da parte intestinal, né? O intestino hoje é o órgão que todo mundo mais fala e mais se dedica a estudar. E eles começam a ver toda a questão que envolve as modulações intestinais, os hormônios produzidos pelo intestino, e surge um estudo mais aprofundado em cima das incretinas. Então, você começa a ter, num primeiro momento, alguns medicamentos que foram criados a partir, né, ou pensados pelas indústrias a partir dessa grande revolução que foi a obesidade, né, e a cirurgia bariátrica, no caso, e eles produzem um primeiro, que foi da família das glutidas, né, que a gente tem, e aí começa a ter a semaglutida como um primeiro análogo de incretina, que a gente poderia utilizar, foi lá na época Victoza. Aí depois isso foi evoluindo, eles foram vendo outras possibilidades, glutida. Hoje a gente já tem outras, tizerpartida e retratrutida. Então, a gente tem um análogo, duplo análogo, e agora a gente está indo para o triplo análogo, que nem chegou ainda, né? Já está na fase, acho que fase 3 agora já, de finalização de estudo. Mas independente do que a gente esteja falando de nome de medicamento, né? A grande revolução que se tem é que hoje esses medicamentos realmente têm se mostrado muito eficientes para o tratamento da obesidade. Isso aí é inegável. Os resultados em médio e até curto prazo, dependendo do grau de obesidade que a gente esteja falando, porque você, quando pensa em cirurgia bariátrica, você pensa, às vezes, ou pensava inicialmente, o obeso mais grave, IMCs mais altos, com comorbidades. Hoje, por isso, já há algum tempo, né, a sociedade mudou o nome para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque começou a se abordar já há alguns anos o diabético que não era obeso. Então, isso já foi um desdobramento desafiador para a gente, porque você está falando de uma cirurgia de um paciente que tem diabetes, que tem resistência insulínica, ele não responde mais ao tratamento oral e ele precisa de uma intervenção cirúrgica, porque a partir do uso dos medicamentos, né, na verdade, a partir da cirurgia, você diminui o uso de medicamentos e você traz uma resposta mais positiva. No entanto, se a gente está falando de um MC menor, e eu estou falando de MCs abaixo de 30, 31, você vai ter um impacto maior no peso.
Porque essa pessoa que não tem um IMC tão alto, ele vai submeter uma cirurgia metabólica, que geralmente, não, na maior parte dos casos, é indicada pelo próprio endocrinologista, vendo que a medicação não é eficiente, ele opera e ele tem um bom resultado com relação ao controle do diabetes. No entanto, você vai ter que lidar com peso. Em contrapartida, por que eu estou fazendo essa analogia? Você tem o grande obeso, que também operava e se beneficiava, mas que agora você tem no mercado medicamentos injetáveis, que aí quem trabalha com isso, né, a maior parte são endocrinologistas e nutrólogos, a prescrição do medicamento em associação com outros medicamentos ou com outras combinações, né? Sejam de vitaminas, de minerais, alguns aminoácidos. Então, você cria um combo ali de prescrição, que não é isolado o medicamento. Qual é a questão que hoje tem se discutido muito nos grupos, né, que trabalham com isso? Primeiro, é indubitável a ação do medicamento. Ele tem resultado, ele tem. Segundo, a prescrição. Como que está sendo feita a prescrição? Quem está prescrevendo, de que forma tem sido prescrito e para que paciente? Nos Estados Unidos, recentemente, eles tiveram um problema, né, com alguns medicamentos, na época era o Ozempic, que acabou. As pessoas estavam tomando desbravadamente. Mudou também, nos Estados Unidos, até o perfil das lojas de roupa. Não sei se vocês viram ou ouviram falar sobre isso, do impacto das indústrias farmacêuticas na economia americana. Eu vi um podcast outro dia que eles estavam analisando isso, o impacto desse medicamento na economia mundial, porque, de fato, você teve um aumento expressivo do consumo ao ponto de se impactar nas bolsas dessas grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, você vê o paradigma que a gente está falando, não é uma coisa pequena. O que a gente pensa hoje é quem vai ter acesso a essas medicações. Porque, claro, que cada vez que surge um novo medicamento, o outro já deixa de ser utilizado, né? Eu lembro que na época o Victoza, quando surgiu, era o que há. Aí acabou o Victoza, começou a surgir Saxenda, aí Saxenda surgiu com preço caríssimo, aí veio o Ozempic, aí depois veio o Mounjaro, agora já está chegando o Wegovy, e assim a gente vai, né? Vai um substituindo o outro. E eu acho assim, Manu, que isso não tem mais fim, porque pelo visto, as possibilidades são infinitas, né? De combinações de medicamentos ou de outras substâncias que não sejam só hormônios aliadas a isso. Então, tem muita coisa surgindo a respeito desse processo. O que é positivo? O que é positivo é que você consegue ampliar o tratamento da obesidade, né? Sem dúvida. Você consegue ter um leque maior de opções para você prescrever enquanto médico, endócrino, né? Que você possa abordar e fazer a abordagem desses pacientes. No entanto, a gente tem os efeitos colaterais, que é uma coisa que a gente inegavelmente não pode deixar de considerar. A gente tem os efeitos a longo prazo, que esses trabalhos ainda são, apesar dos medicamentos estarem muito bem estudados, e a gente sabe que todos eles são validados, mas você está falando de repercussão a longo prazo, né? A gente não tem ainda uma análise de tempo, linha do tempo. E a preocupação que se tem é que muitas pessoas, e aí a gente entra numa outra discussão, que é a questão da busca do corpo perfeito, né? O que se preconiza. Você sabe que tem um grupo enorme de pessoas que usam os medicamentos sem ter a menor indicação. Na verdade, usam para manter um padrão de estética e beleza, usam porque não se consegue enxergar mais um determinado biotipo, que às vezes é o seu biotipo. Não digo que a gente vai manter um padrão de obesidade, com doença instalada, e outras associações, mas às vezes você tem um biotipo que é o seu, e é lógico que você não vai ter aquele corpo de 50, vamos dar um exemplo, falando hipoteticamente, tá, pessoal? Os 55 quilos, às vezes seu corpo é de 70 e você está bem nele. Você fica bem, mas você não quer, você quer ter menos. Então você começa a observar transtornos muito importantes, né? Você viu que aqui no Brasil também outro dia alguns medicamentos já não tinham mais disponível, e o outro problema é o acesso. Qualquer pessoa hoje chega e compra. Qualquer um. Outro dia até eu fui na farmácia e falei, não, vou perguntar, assim, só para ver mesmo. Não, tudo bem, então, queria comprar o Ozempic. Ah, tá, qual que a senhora quer? Eu falei, não, mas eu não tô com a receita. Ela, não precisa a receita. Qual é a dose do seu médico? Então, assim, não precisa nem a receita. Se eu chego, eu quis fazer a pergunta para ver se eles iam pedir pelo menos uma receita para ver dose. Não, se eu disser assim, a dose é tanto, eu compro o remédio.
E ele falou assim, não, mas pode parcelar até 10 vezes. Fora o que a gente vê à venda na internet, que a gente não sabe a procedência, que as pessoas acreditam e compram. Eu estava vendo outro dia uma discussão das sociedades médicas a respeito também da prescrição por alguns profissionais em farmácias, né, de manipulação. Você sabe que as indústrias têm a patente. Essa quebra de patente é difícil. Tanto é difícil que você vê que nenhum desses medicamentos, o inicial ainda nem chegou para poder ter autorização para produção no SUS, porque você sabe que é difícil para você produzir em tal escala. Eu estava até ouvindo essa discussão deles, tem a quebra da patente, autorização da indústria, tudo isso. Então você vê no SUS, se a gente for falar em saúde pública, você continua na mesma situação. Nós não temos medicamentos no SUS para tratar a obesidade hoje, nenhum, zero. Nem os primeiros que nós tínhamos lá do início, que nem são da família das glutidas, né? E aí eu vejo que aumenta a fila nos ambulatórios, que eu trabalho no hospital público também, de tratamento, de pessoas esperando, aí a gente faz aquele acompanhamento, mas às vezes no serviço público é muito obeso grave, com comorbidade, você tem uma dificuldade enorme de manejar, de encaminhar. A fila, quando tem a indicação para cirurgia, é enorme. Então, todo mundo segue aquele fluxo do sistema para ser encaminhado. E eu acho isso tudo muito cruel, né? Por outro lado, você tem no âmbito privado, hoje, como se fosse um cardápio de escolha, a seu dispor, que você pode escolher. E aí vem a discussão, tanto não estou falando só do profissional médico ou nutricionista, de maneira geral, do profissional de saúde, do que ele vai usar como ético e correto para essa prescrição, que é o principal, é o que a gente tem que tomar cuidado, né? Que talvez seja uma das discussões importantes. É para quem você direciona o tratamento, quem tem indicação do medicamento que vai se beneficiar, para que você não ofereça isso para todas as pessoas de maneira indiscriminada, para aqueles que não precisam e que querem usar por uma comodidade maior, que aquilo soa como se fosse mais fácil. Era o que acontecia no início com a cirurgia. Havia muito uma procura por achar que era o caminho mais fácil. Eu vou operar, vou fazer cirurgia bariátrica e nunca mais vou engordar. Esse era um discurso que a gente ouviu muito no início do ano 2000 até 2010, sei lá, a gente ouvia muito isso. Isso era uma fala muito comum. Acontece que quem trabalha com cirurgia e trabalha há muito tempo sabe que não é fácil também. A decisão de operar não é fácil. A maior parte do público que opera hoje é feminino, né? 70% do nosso público é feminino. Os homens é muito comum, eu até brinco com eles quando eles vão para o consultório, porque a maior parte deles opera ou porque tem medo de morrer, porque foi no cardiologista, foi no médico, no endócrino, e falaram, olha, ou você controla esse peso, ou você então pode ter a qualquer momento um evento qualquer, e se você não morre, você fica sequelado. Ou a própria mulher, a família, naquela tensão, mas é diferente da mulher. A mulher, ela busca por saúde, a mulher, ela busca por beleza, a mulher busca porque ela quer engravidar, a mulher busca porque ela engravidou e engordou, a mulher busca porque ela está na menopausa. A mulher é mais destemida no critério de cirurgia. O homem, ele tem mais medo, né? Ele tem algumas restrições com relação às escolhas e decisões que às vezes ele precisa tomar, quando refere-se mais diretamente à saúde. Então, eu acho assim, a gente tem um caminho bastante longo com relação às medicações, a gente já está indo aí para agora, brevemente, talvez já tenha o triplo análogo, que tem sido mais discutido, e outras combinações que a gente sabe que vão surgir a partir disso, né? Bem, muito legal, você que está acompanhando a gente agora já conhece bastante essas novidades, principalmente com relação aos medicamentos. E eu queria então pedir para o Vitor. Vitor, o que você traz de novidade aí para quem nos acompanha sobre essa temática da obesidade? Olá, meu nome é Vitor Iglesias, eu faço parte do podcast Ciência e Nutrição e hoje, como tema é obesidade, que é uma condição de saúde global crescente com implicações sérias para a saúde e qualidade de vida dos indivíduos afetados, eu trouxe uma indicação de artigo científico que é um comparativo entre abordagens farmacológicas e cirúrgicas no tratamento da obesidade, que retrata como cada abordagem tem um perfil específico de eficácia e segurança. Nesse artigo, ele compara a eficácia, benefícios, malefícios e prognósticos das abordagens farmacológicas e cirúrgicas, com bases em dados recentes da literatura científica.
Espero que vocês gostem do artigo. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Andréia, eu queria dar um passinho para trás agora, até porque o nosso podcast ele trata de pessoas que às vezes estão ouvindo pela primeira vez e que estão querendo conhecer um pouco mais sobre a obesidade. E como a gente está falando de escolhas de tratamento, eu queria que você fizesse um rápido panorama, de uma maneira obviamente bem geral, a gente não tem como aqui esmiuçar tudo isso, até porque de fato é muito complexo, mas quais são os principais tratamentos assim que existem para a obesidade? Quais são os parâmetros, mais ou menos, que a gente identifica e tenta qualificar para caminhar para um lado ou outro, né? Como você falou no finalzinho da sua fala anterior, não é todo mundo que vai, por exemplo, utilizar medicamento. E se não utilizar, quais são esses outros tratamentos que hoje a gente utiliza para a obesidade? Então vamos lá. Eu acho que o ponto de partida de tudo que a gente vai discutir, parte do MEV, que é a mudança do estilo de vida. Só que quando a gente fala de MEV, e outro dia também veio uma discussão com outro colega sobre isso, mudança do estilo de vida com a vida que a gente tem hoje também não é tão fácil, porque ele exige de você uma programação. E essa programação, ela é diária. Então, você tem que estar realmente envolvido e disposto, você, sua família, todos aqueles que estão ali ao seu redor, a fazer o que tem que ser feito. Quando você faz a mudança do estilo de vida no global, e eu não estou falando isso porque eu vou emagrecer porque eu vou para um casamento, eu vou emagrecer porque eu vou para uma viagem, eu vou emagrecer porque você é madrinha. Não, você não tem que buscar, teoricamente, não é que não tem, cada um faz o que quer, né? Mas eu digo assim, você tem que pensar no seu tratamento como algo que é construído a cada dia. Por mais que pareça isso clichê, a gente fala muito sobre isso, mas nem a cirurgia, nem o tratamento medicamentoso exclui a mudança do estilo de vida. Nenhum deles vai excluir. Tanto o tratamento medicamentoso quanto a cirurgia, a gente pode dizer que são auxiliares, né, coadjuvantes nesse tratamento, importantes, sem dúvida, mas que não se crie nisso uma dependência eterna. A cirurgia ela tem um resultado muito bom, sem dúvida, principalmente no primeiro ano, a maioria atinge o peso ideal, que a gente pode até pontuar depois do que é o peso ideal, do que a gente pensa como peso ideal. Mas se a pessoa não tiver um engajamento com relação a hábito alimentar, qualidade do sono, atividade física frequente, você volta ao início. Então, o tempo todo a gente vai voltar. Nem a terapia injetável, que é medicamentosa, né? Nem a cirurgia, nenhum desses processos fogem da base, que é a mudança do estilo de vida. Então, em primeiro lugar, se eu tenho sobrepeso, eu não tenho obesidade, eu tenho sobrepeso. Mudança do estilo de vida. Mudança de estilo de vida não é só alimentação. Mudança de estilo de vida é atividade física, alimentação, qualidade de sono. A gente fala muito em sono, modulação intestinal, porque hoje a gente sabe que o intestino é a base de tudo, realmente. Então, não adianta eu fazer uma alimentação incrível, no qual eu pense em usar suplementos, que o pessoal gosta muito, se eu não tiver uma boa base alimentar, se eu não tiver uma dieta que seja compatível com aquilo que eu estou me propondo a suplementar. Porque, às vezes, a gente utiliza aquela coisa, quando eu falo da alimentação, minha alimentação é maravilhosa. Mas eu tenho 20% do meu cardápio, eu introduzo sempre alguma coisa que eu chamo do trash, que eu vou introduzir aí eventualmente. Não só no final de semana, mas durante a semana. Então, dependendo da frequência, tipo, intensidade com que você faça essas inserções, você pode estar influenciando muito no teu resultado final de emagrecimento, se é essa a sua proposta. E aí, quem é mais jovem, a gente sabe que vai ter sempre uma facilidade maior em perda de peso. Há uma diferença entre homens e mulheres. Hoje eu estou na faixa dos 50, não sei vocês. Lembra da gente com 20? Caramba, você com 20 anos, você está voando. Eu fazia lá uma dieta doida na minha cabeça, não comia, não estudava nutrição, né? Ficava, ia para academia, poxa, em menos de 2 semanas, um mês estava bem. Hoje em dia, você com 30, você tem um tipo de resposta, com 40 você tem, com 50, com 60. A gente tem, ao longo dos anos, uma perda de massa muscular muito grande, isso é fisiológico, isso é característico do envelhecimento, mais da mulher até do que dos homens. Então, com isso, você já tem alterações que vão impactar muito no seu gasto metabólico, nos seus mecanismos de força. Então, a atividade física, a gente tem que pensar não só como atividade de HIIT, de perda, de queima, mas como algo que vai me proporcionar, na longevidade, uma qualidade melhor.
Vai me permitir andar, vai me permitir levantar de uma mesa, vai me permitir tomar banho sozinho, sair da cadeira. Quantos idosos a gente vê com limitações? A maioria, às vezes, vem de um período de vida sem nenhum tipo de atividade. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar quando a gente pensa em longevidade. O segundo grupo, esse é o grupo de sobrepeso, estou ali, engordei um pouquinho, mas não estou nada fora do padrão. Hoje, se utiliza o IMC como um marco, né? Relação peso e estatura, para você avaliar a obesidade. No entanto, o IMC é um critério mundial. Mas, individualmente, quando você atende uma pessoa, você tem que analisar a composição corporal daquele indivíduo. Porque, às vezes, você vai ter um IMC alto num atleta, que tem uma quantidade de massa muscular enorme. Então, é óbvio que ele pode estar um pouco acima do peso, porque ele aumentou o percentual de gordura, mas se ele tiver um valor alto de massa corpórea magra, que é muscular, você vai ter um IMC alto, mas não de uma maneira tão pejorativa, tão ruim, quanto você teria para um indivíduo que não faz atividade nenhuma. Então, aquilo que a gente fala, às vezes eu dou exemplo para meus alunos, eu tenho uma pessoa com 82 quilos e outra com 85, a mesma estatura. Você joga na tabela, a de 85 vai estar acima do peso. Mas se você olhar a composição corporal e você vê que ele tem um percentual menor de gordura e uma quantidade maior de massa muscular, ele está muito melhor do que o outro, que 80. Então, é isso que a gente tem que avaliar quando a gente considera IMC também. Isso é muito comum, porque as pessoas vão muito no consultório já com essa fala. Ah, fiz minha relação, nossa, meu IMC está alto, meu médico me disse que eu tenho que pesar tanto. E alguns profissionais da área médica não têm, ou ainda usam um discurso muito pautado no IMC para emagrecimento. E na nutrição, a gente não usa mais o IMC quando a gente trata de emagrecimento, acompanhamento. Você usa a composição corporal, é o que eu digo, o peso melhor é o peso que o indivíduo se sente bem, livre de doença, compatível com a sua atividade diária, que ele não tenha dor, que ele se sinta confortável, que ele consiga fazer aquilo que ele deseja. Então, esse é um ponto que eu trato muito, pessoal. E isso, Anderson, traz muito conforto às pessoas. Porque, na verdade, você chega na obesidade com uma carga muito grande de cobrança da sociedade, da família, às vezes do seu parceiro, do seu filho, de quem quer que seja, ou os filhos que cobram, ou as mães que cobram os filhos também. Então, tem muitos desdobramentos em relação a isso que a gente precisa considerar. O indivíduo, quando ele já tem uma obesidade de grau 1, e ele já tem alguma comorbidade, ele tem pressão alta, ele tem uma alteração de glicemia, aí ele pode se encaminhar. Ele está fazendo mudança de estilo de vida, atividade física, mas ele não está sendo resolutivo naquele processo. Aí sim, o médico pode intervir com as medicações para que evite aí um desdobramento, né, um desfecho desfavorável. Agora, obesidade grau 2 e 3, com comorbidade, que a maioria já tem, né? O grau 3 já é uma comorbidade por si, pelo próprio peso, né? Mas o grau 2, que você tem ali uma hipertensão, uma dislipidemia, muitas das vezes já tem que ter uma intervenção com algum medicamento que auxilie na perda de peso. Então, é muito importante que nesse processo exista uma estratificação. Quem tem sobrepeso, quem tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Aí você começa. O primeiro processo sempre vai ser mudança de estilo de vida, atividade física. Segundo, dependendo do caso, uso de medicamento. Aí o medicamento hoje se desdobra, né? Se desdobra os medicamentos que a gente já conhecia, se desdobra hoje nos injetáveis, que agora surgiram, né? Alguns até têm apresentação via oral, é bem da verdade, mas os injetáveis surgiram como uma grande revolução no tratamento. E você vai ter um grupo, como eu atendo no consultório, que ele não quer tomar medicamento, porque ele tem muito efeito colateral. Apesar das pessoas dizerem, tem pouco, dá para controlar, mas para algumas pessoas o uso do medicamento traz muito mal-estar, e eles não conseguem fazer as modificações que são importantes e acabam decidindo operar. Eu vou dar um exemplo, se você permitir. Eu tive um paciente que chegou no consultório, ele tinha um padrão de vida AAA. Então, para ele gastar com o medicamento injetável não era problemático. Porque, veja, hoje, como nós falamos, o acesso ao injetável não é para todos. A gente está falando ainda de um público diferenciado. Porque se você pensa numa medicação que pode custar, o Saxenda, hoje vamos botar o início, ali na faixa dos 500 e pouco, 600 você compra. O Ozempic 1.000 deve diminuir aí com o Mounjaro chegando, para chegar num preço maior. Mounjaro, hoje é o que se fala, né, que já tem nos Estados Unidos há algum tempo, porque ele tem mais efeito, tem um efeito maior em potencial de perda de peso e menos efeito colateral. Bom, não é para tudo, não é para qualquer um.
Isso não é para qualquer um. Ainda, pode ser que daqui a algum tempo a gente venha aqui e fale, olha, como agora essas medicações são acessíveis a todos, que maravilha. Mas mesmo assim, eu acho importante você criar o critério. E aí, aquele que decide pela cirurgia, ou é um indivíduo que ele realmente tem uma obesidade grave, ele vem ao longo do tempo tentando controlar sua obesidade com medicamento, não consegue, e ele não tem acesso ou condições de manter o medicamento injetável. Ele não tem. Mesmo que ele seja uma classe média, ele não tem. Para ele, que tem um plano de saúde que gerencia isso e pode arcar com esse custo, ele prefere operar, porque ele não vai conseguir fazer uso do medicamento de forma contínua 6, 7, 8, 10 meses para ter os resultados, certo? Não vai conseguir. Tem gente até que consegue em menos tempo, mas depois eu acho que o objetivo do uso da medicação não seria ficar de eterno. O objetivo é você atingir o que você acha que seja mais importante. Não gosto muito de falar de meta, mas atingir o peso que seja mais desejável para você, que te livre de doença, e depois você seguir a vida sem ter uma muleta, porque acaba que isso vira uma muleta de eterno, né? As pessoas não querem largar, ficam agarradas naquilo ali. E aí, esse paciente, diferente do público que eu tenho, que a maioria, apesar de eu não atender convênio, mas os cirurgiões, eles operam pelos convênios. Então, grande parte vem operar pelo plano. Ele era um paciente particular, ele tinha um seguro-saúde, ele era muito bem posicionado, e ele me disse o seguinte, olha, durante um ano, eu estava usando o medicamento X. Eu ia no médico Y, que eu fazia o tratamento com o injetável e mais alguns hormônios que eram associados, que sempre são, tá? Sempre tem uma associação, por N razões. A prescrição é médica, não cabe a gente, né, julgar nem prejulgar. Só que ele tinha um valor gasto por mês que era assim, não era só do medicamento, eram os injetáveis que associavam, porque tem vitamina, tem mineral, lá, lá, lá. Vamos supor, ele me disse que ele gastava em média mais de 10 mil, porque ele tinha outras coisas agregadas ao tratamento dele. E ele falou assim, eu fiz as contas. E aí eu vi que é melhor operar. Por quê? Aí eu falei, mas por que você não fez o tratamento convencional? Ele falou, André, eu sempre fiz, mas eu viajo muito, eu sou empresário. Eu vou para Nova York, eu vou para Paris, eu vou para vários lugares do mundo. Eu não quero ficar me privando de não comer. Então, qual era a ideia dele, Anderson? Era usar o medicamento para poder comer o que ele quisesse, sem ter nenhum problema. A despeito dele passar mal ou não passar mal, ele não estava preocupado com isso. Só que ele viu que eu chegou num ponto que ele parou de perder peso, né? Apesar que o peso não era a primeira preocupação, alvo dele era ter satisfação na vida. Ele até emagreceu, mas ele depois viu que não estava legal, porque ele ia ter que manter aquilo muito tempo. Ele fez aí uma relação de custo-benefício, como todo bom empresário. Ele falou: vai sair muito caro isso para mim. Mesmo que eu fizesse só o medicamento, com uma ou duas outras associações, por mês eu gastaria uns 2 mil. Eu fiz as contas, não vale a pena. Eu prefiro operar. E ele opera. Eu conversei muito com ele sobre a cirurgia, dos desdobramentos da cirurgia, até porque a cirurgia não é uma escolha fácil. Ela implica numa alteração importante da fisiologia do organismo. Você vai ter que conviver com aquilo. Você vai ter que mudar assim, o seu modus operandi mesmo. E ele falou assim, não, eu agora me sinto preparado para isso, porque eu já cheguei num ponto que eu não quero mais, porque eu me tornei muito dependente, eu não gosto de nada que eu me sinta preso. Olha que interessante essa fala, né? De eu me sentir dependente de alguma coisa, eu não quero mais isso. Em contraparte, aí ele operou, ele agora está indo para 7 meses de operado, está ótimo. A gente está vivendo, obviamente, o padrão ainda do primeiro ano, que é o lua de mel da cirurgia, mas eu já conversei com ele, falei, a gente tem muita coisa para mudar, ele está na terapia, ele está fazendo o caminhozinho dele. Contratou um personal, quando ele viaja, ele busca hotéis que tenha lá uma academia, ele falou, mudei muito, porque eu precisava mudar. Em contrapartida, eu atendo pacientes de classe até média para baixa que tentam usar os medicamentos, que compram com muita dificuldade, compram, utilizam e não conseguem emagrecer. Aí eu falo, mas por que você não consegue emagrecer? Aí você vai fazendo anamnese, você vai ver que ele não mudou nada na alimentação. Nada. Então, a outra mensagem. Não adianta você usar nenhum medicamento, por mais moderno que seja, se você não tiver dentro de você imbuído do espírito de mudar. A alimentação vai ser sempre a base para qualquer, e eu não estou falando só porque a gente é nutricionista, né? Mas é a verdade, é porque é a base para qualquer tratamento que você venha fazer. Para você ter uma ideia, essa semana, estava conversando com uma equipe do meu hospital que trabalha com clínica da dor.
e eles são anestesistas, estão fazendo um trabalho com osteoartrite com ortopedistas. Eles viram que os pacientes estão tendo uma dificuldade enorme de melhora a despeito de fazer os medicamentos. Sabe por quê? Porque não muda a alimentação. E aí tem pessoas que fazem os injetáveis, que fazem os tratamentos, mas estão acima do peso, ou às vezes não estão acima do peso, mas a qualidade da alimentação é ruim. Então, a gente fala daquele corpo que fica mais sujeito a processos inflamatórios crônicos, a uma alimentação de baixa qualidade. Então, ele não usufrui de tudo que um medicamento injetável pode proporcionar para ele, se pensando num tratamento de doença crônica, que é uma osteoartrite. Então, veja por que eu fiz esse paradigma. Porque tudo a gente volta para a base da alimentação, para mudança de comportamento, para ingestão de líquido. Eu até me culpo, até brinco, até eu falo, gente, tem que beber mais água, preciso beber mais água. Porque água é a fonte de tudo. Você vê, quando a gente não bebe água, você fica mais cansado. Que eu tenho tendência a enxaqueca, eu começo a ficar com dor de cabeça, irritado. Eu falo, poxa, hoje eu não bebi água, legal. Então, essa coisa da alimentação, da ingestão hídrica, do sono, da atividade, é bacana. Eu tenho falado muito com meus pacientes, porque às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade em ir para uma academia. Ah, não gosto, não quero. Eu falei, tá bom, então pensa numa atividade que te faça bem. Aí, outro dia teve um paciente que falou assim, vou fazer beach tennis. Eu falei, acho incrível, tá na moda, maravilhoso. Só que assim, você já tem 50 anos como eu. Seu joelho tá bom? Teu braço tá bom? Porque para você fazer beach tennis, mesmo que seja assim, 2 vezes na semana, você tem que trabalhar primeiro a sua musculatura para você poder fazer. Então, até uma atividade que gere mais satisfação, a gente tem que ver em que momento a gente está de vida para que ela seja viável, né? Nossa, eu fico encantada, né, em ouvir a Andréia, né, tudo que ela fala. Eu acho que deu para a gente entender muito bem o quanto que é importante essa mudança do estilo de vida, né? E aí eu acho que o nutricionista ele se insere muito bem nesse sentido, né? Porque a gente trabalha o tempo inteiro com alimentação, E, né? Manu, vou te falar uma coisa importante. A gente que é professor, né? A gente que dá aula, trabalha com aluno, dou muita aula em pós. Você imagina eu chegando numa pós de funcional para falar de cirurgia bariátrica? O pessoal quer me matar. E eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente tem que estar aberto. E aí as meninas, no final, obviamente, entendem a dinâmica. E eu digo, que, pelo contrário, a funcional agrega a bariátrica, porque vai fazer toda a diferença nas modulações, em tudo que você vai poder propor de tratamento. Mas a escolha do tratamento é do paciente. Teve um guideline que saiu, você deve lembrar, foi o guideline canadense de obesidade, ele saiu em 2020. Foi no final da pandemia, assim, né? Ele surgiu ali no meio. E esse guideline, ele retrata muito bem isso, porque às vezes a gente, enquanto profissional de saúde, a gente quer muito determinar o que as pessoas devem fazer, o que a gente acha que é o melhor para o indivíduo fazer. E por mais que a gente tenha uma opinião e a gente saiba, às vezes, do custo-benefício de determinados tratamentos, cabe a ele escolher. E eu acho que cabe a nós orientar. Dizer, olha, por esse caminho é assim, por esse caminho é assim, por esse lado é bom, por esse lado não é. Eu falo para os alunos, às vezes eles falam, professora, mas aí no consultório, para emagrecimento, o que é melhor? Cetogênica, low carb, o que eu posso fazer como estratégia de emagrecimento? Eu falei, aquela que o teu paciente melhor aderir. Porque não é todo mundo que vai querer fazer low carb, não é todo mundo que vai se adaptar à cetogênica, porque a pessoa vai dizer, não quero fazer, você vai fazer o quê? Então você tem que ver, dentro de todas as possibilidades que a nutrição oferece, hoje são infinitas, né? O que você melhora na qualidade do alimento, o que você oferece melhor para ele e a melhor adesão que ele possa ter nesse sentido, né? E aí eu acho que até pegando um pouco do que você falou, Andréia, tem muito do estigma, né, da obesidade e dessa questão de a gente determinar né, a gente como profissional, né, determinar o que o paciente, né, que o cliente quer fazer, precisa fazer, né? Eu acho que você trouxe isso muito bem. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, do estigma da obesidade, que você poderia falar sobre isso para a gente, pensando na sua vivência mesmo, do que você vê no consultório, que você vê, né, na sua prática, você tem públicos diferentes, né? Convivendo com realidades diferentes, mas com a mesma doença, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, qual é a percepção que você Olha, vê, tanto dos profissionais quanto, né, de quem e, tem obesidade, né, em relação a e eu já isso. vou te falar até como vou dar até um depoimento pessoal, né? Eu agora estou estudando, meu foco agora, Anderson, viu? Vai ser saúde da mulher em menopausa. Agora eu estou nessa vibe. Porque nada como você viver as situações, né? E eu digo a você que a menopausa é muito impactante para a mulher, para gente. Eu senti muito quando eu comecei. Eu acho que eu não posso dizer ainda que eu entrei totalmente, minha médica acho que ainda não está ali, ainda tem alguns episódios menstruais, mas assim,
A gente nota a diferença no sono, na composição corporal, na forma como a gente lida com o peso. Então, imagina, a gente que é nutricionista, que trabalha com nutrição, quando você está acima do peso, você já é um estigma para qualquer situação que você veja. Seja você professor, seja você atendendo no consultório, eu tenho alunas que falaram isso para mim, algumas que vêm de outras carreiras. Eu não confiaria num profissional acima do peso. Eu acho que não cabe. O próprio nutricionista com estigma com o nutricionista, primeiro ponto. Como é que pode fulano é do lugar tal vir falar para mim de obesidade? Olhou? Falei, gente, vocês estão fazendo um pré-julgamento que traz uma série de desdobramentos e estigmas. Então, eu já tive pacientes que sentiram isso no atendimento com nutricionistas, nos quais eles se sentiram desconfortáveis com a abordagem do profissional, outros com a abordagem do médico, e isso fez com que essas pessoas abandonassem o tratamento. Tem alguns trabalhos que falam sobre isso, né? Sobre a desistência do acompanhamento quando você tem a vigência de uma abordagem não muito adequada do profissional de saúde. E aí isso faz com que a pessoa, às vezes, ganhe mais peso, né? Demore mais ainda a procurar ajuda, porque ela acaba que ela se perde ali naquele processo. Então, eu já escutei histórias muito assim, eu não sabia que tinha muito isso, mas tinha muita história de abuso sexual por trás da obesidade, em homens e mulheres. Às vezes, situações vividas em casa. Tive várias mulheres que relataram que começaram a ganhar peso, que foram abusadas por familiares próximos, então isso é muito triste. Histórias de estigma de casais, né, do homem com a mulher, e às vezes achar, né, eu não queria mais continuar porque a mulher deu muito peso, depois engravidou, aquela história, né, do comportamento ainda do homem com relação a isso. Dificuldade para conseguir emprego, porque você está acima do peso, então você gera problema. Jovens que nunca se viram magros e que buscam ter a aceitação do grupo por ser mais engraçado, mais divertido, mas que nunca se sentiram bem com o seu peso, que nunca tiveram relacionamentos mais afetivos, né? Mães magras que exigem que os filhos ou as filhas sejam tão magras quanto e geram nelas compulsão. Então, assim, nossa, tem muita história. Pacientes que já tiveram muita autonomia, mulheres que viveram a menopausa e depois ganharam muito peso e se viram muito reféns. Eu já tive pacientes com mais idade, acima de... Você sabe que para cirurgia, pelos planos, né, pela norma técnica, você opera até 65 anos. Questões de segurança, risco. Mas eu já tive pacientes que operaram com mais idade, porque até operaram particular, porque tinham condições clínicas para operar e queriam operar. Mulheres que dirigiam, que saíam e de repente se viram ganhando peso, restritas, principalmente que vêm as questões de mobilidade, né? Restrição de mobilidade, obesidade. A gente pensa só às vezes lá no colesterol, diabetes, resistência periférica à insulina, mas assim, as questões de mobilidade para algumas pessoas são muito limitantes, porque você perde a sua autonomia. Então, eu tive mulheres, não, vou operar, não aguento mais meu filho atrás de mim, porque eu não posso ir aqui, porque eu não posso ir ali, porque agora eu estou dependente, ou de uma muleta, ou até alguns de cadeira de roda por causa de peso. E hoje eu recebo, às vezes, muita indicação cirúrgica de ortopedista, porque são pacientes que já tentaram operar e fizeram, às vezes, colocação de prótese, que não tem bom resultado, porque voltam a engordar. E eles indicam a cirurgia porque já tentaram de tudo, viram que não houve resultado, então eles falam, não, agora tem que operar realmente, porque você chegou num ponto, mas veja, a cirurgia, eu acho que ela não precisa ser a primeira, mas também não precisa ser a última escolha. Se você ficar sofrendo ali a vida, se você tem uma alternativa que é segura, que ela tem uma legislação em prol, que não é nada ilegal, você não está fazendo nada errado, porque às vezes existe um pré-julgamento com as pessoas que vão operar. Os pacientes reclamam muito disso, tipo, emagreci, doutor André falou para mim assim, também você operou, né? E eles falam, não é fácil decidir operar. Porque quando você chega à decisão da cirurgia, é como se você tivesse falhado com você em tudo. Essa é a sensação de quem opera, no primeiro momento. Cara, eu realmente fui incapaz, vamos botar assim, entre aspas, de conseguir resolver a minha obesidade somente com alimentação, atividade física. Não consegui, caramba, vou ter que operar. Na verdade, não é isso, é porque
existem outras implicações da obesidade, que tem a ver com genética e, obviamente, o ambiente, que tem a ver com o teu estilo de vida, que tem a ver com uma série de outras coisas, né? Fases da vida na mulher, como a gente tem um exemplo aí da menopausa. Então, isso tudo traz uma dor muito grande quando a gente vai tratar. A gente tem pacientes que, no meio da consulta, às vezes a gente acaba sendo um pouco um terapeuta, né, na hora de ouvir, acolher. Então, eu acho que o profissional fazer o acolhimento sem julgamento é muito importante. Eu já tive pacientes que voltaram para mim depois de operados, emagreceram, atingiram peso. Eu discuto muito com eles sobre peso, peso ideal, melhor peso. E aí voltam, às vezes, com história de recidiva, né, de peso. E eles falam assim para mim, eu já sei que a senhora vai brigar, já sei que a senhora vai falar, porque eu falei, não, não vou falar nada, eu não estou aqui para te julgar, nem posso. Eu preciso saber o que aconteceu. E aí pronto, aí ele já, a senhora não vai brigar comigo? Olha, eu falei, não, óbvio que não. Então, às vezes, essa fala da brigar, do chamar atenção, do não, ainda é muito forte na nutrição. E eu acho que a gente tem que, eu acho que a nutrição comportamental, né, os estudos que vieram melhoraram muito essa abordagem, sem dúvida. Mas eu nunca fiz a especialização e eu acho que isso é muito intuitivo, né, Manu? Porque na época que a gente se formou não tinha. E, enfim, a gente acabou aprendendo, fazendo o que a gente sabia, ouvindo, né? Que a escuta ativa, de fato, faz muita diferença quando a gente fala de doença, obesidade e tratamento de doença crônica. Manu, quando chega esse áudio aí, tá dizendo pra gente que, de fato, a gente tem que começar a caminhar pro final, né? A conversa hoje estava muito boa, mas chegou o nosso momento. Olha, eu queria muito agradecer a vocês pela oportunidade. Manuela é uma querida, é uma grande amiga. E eu acho que sempre que a gente pode contribuir enquanto profissional e de especialidades diferentes, né? Eu acho que a gente quebra paradigmas, a gente tira alguns preconceitos, ainda mais hoje com o que a gente tem de informação, né? Chegando, né? E muito rápido. Então, eu acho que a mensagem que fica aqui é que a gente sempre deve buscar o nosso melhor resultado. E o nosso melhor resultado é a gente que faz construindo a nossa história. E a gente sabe que é difícil, dependendo da situação. Então, busque um especialista, busque um profissional. Não tome nenhuma decisão precipitada. Escute todas as possibilidades de tratamento que você tem. E aí sim, você vai optar por aquela que, para você, naquele momento, vai ser a melhor opção. Sem julgamentos, sem nenhum tipo de problema em relação a resultado que seja de médio prazo, de curto prazo. O resultado vai vir de acordo com o que for possível e que aquilo que a gente traçar como objetivo daquele tratamento. Antes da gente terminar, eu queria então chamar a nossa companheira aqui do nosso programa, a Daiane. Daiane, fala pra gente aí onde é que a gente pode ser encontrada nas redes sociais aí. Olá pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigado, Daiane. Andréia, a gente queria, em nome do podcast, agradecer muito a tua presença aqui conosco. E então a gente queria te passar a palavra aí para tudo aquilo que você quiser divulgar, o espaço está aberto, fica aí a tua mensagem final. Bom, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, mais uma vez. Nas redes sociais, a gente sempre constrói alguma coisa de positivo, de postagem. Eu tenho minha rede social, é o Andréia De Luca, quem quiser participar. E quem quiser tirar dúvida, sempre a gente se coloca à disposição também via direct. Quem quiser mandar alguma mensagem, pode mandar, entrar em contato. Obrigada, Andréia. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Só para a gente não esquecer, Manuela, antes da gente terminar. Andréia, uma palavrinha que você acha que significou o nosso programa hoje? Nossa, uma palavra. Eu posso dizer assim, felicidade, porque eu acho que é uma felicidade, uma satisfação muito grande a gente poder ter sempre um espaço de divulgação e ciência com profissionais sérios e que a gente possa levar isso para outras pessoas, né, de uma forma
abrangente, de uma forma científica. Eu acho que é isso, é a oportunidade, a felicidade de poder estar com vocês. Manuela, não vai fugir, não. Bom, eu vou deixar minha palavrinha aqui, que eu acho que ficou na minha mente aqui, de tudo que eu ouvi de Andréia, que é informação, né? Eu acho que a gente ter essa informação é tudo, né? E ela falou muito, né, desses tratamentos todos, né, que a gente ouviu, eu acho que abre espaço, né, para as escolhas que as pessoas vão fazer acerca do que é o tratamento da obesidade. Então, assim, informação é super importante e tanto paciente quanto profissional tem que ter sempre informação. É isso. Eu vou ficar então com a primeira palavra do nosso episódio de hoje, que é a palavra escolha, né? Eu tenho certeza que se você escolheu estar aqui com a gente hoje, eu acho que você pôde ver que, inclusive, você tem escolha na sua vida, escolha de tratamento, escolher pela informação, para que, no fundo, você escolha essa felicidade aí que a Andréia tanto quer quando ela fala do nosso tratamento. Mais uma vez, a gente queria agradecer muito a você que ficou aqui até agora acompanhando o nosso podcast. Novamente, a gente reforça, se você ainda não marcou a gente nas redes sociais, ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. E que essa escolha que você teve por nós hoje, ela se mantenha ainda durante muito tempo. Podcast Ciência da Nutrição.